Nós vamos então para o nosso segundo segmento de entrevistas, né? Nós até agradecemos, que gentileza do nosso ex-governador e ex-ministro da Previdência Social, Jair Soares, que fez um esforço, né? Porque a gente sabe que as intensas chuvas assolaram o nosso estado do Rio Grande do Sul e nós ligamos no período para a entrevista e o nosso ex-governador gentilmente falou assim: olha, estou com dificuldades de energia elétrica aqui em casa, me ligue daqui 10 minutos que acabou de chegar o pessoal para poder organizar. E gentilmente, né? Dentro do tempo cronometrado, o ex-governador mesmo nos liga e diz assim: estou pronto para a entrevista. Eu quero agradecer toda essa simpatia, essa gentileza que está tendo com a mídia, a imprensa e com a sociedade gaúcha, e a partir desse momento nós vamos então passar a lhe ouvir. Seja bem-vindo à nossa programação aqui na Bitcom TV, seja bem-vindo também à TV Serra de Farroupilha. Nós estamos aqui nesse trabalho, né, junto, em conjunto, para você poder também conversar com a nossa sociedade. Primeiramente, um bom dia para você, seja bem-vindo, ex-governador Jair Soares. Até pelas palavras elogiosas aí, não foi nada demais. A chuva, ela casualmente, precisávamos dela porque estávamos com uma seca, mas veio demais, né? Então, eu tenho obrigação, eu sempre dei um atendimento muito, vamos dizer assim, sério com a imprensa, e me orgulho muito porque nunca processei nenhum jornalista. As críticas são próprias da democracia, e quem vai para a chuva vai para se molhar. Querido governador, faça uma avaliação para... Querido governador, faça uma avaliação para a gente sobre a situação do estado do Rio Grande do Sul, a situação do nosso país, os desafios dessa governabilidade em esse momento que nós estamos vivenciando e suas observações frente ao cenário que o Rio Grande do Sul está enfrentando. Fique à vontade. Bom, a pandemia é um acontecimento que nós não podemos prever. Não é a primeira. Nós tivemos a espanhola, tivemos a meningite meningocócica, tivemos H1N1, tivemos a dengue, enfim. Quando eu fui secretário de saúde, de 1971 a 1979, portanto em 2 governos, e quando fui para o Ministério, e quando voltei, quando fui para o Ministério, de mais 4 anos, eu indiquei para o doutor Amaral de Souza, que era o governador, a pedido dele, o doutor Germano Bonot. E quando assumi, substituindo o Amaral, eu mantive o doutor Germano Bonot na saúde. Então, quer dizer que a nossa equipe, durante 4 governos, 16 anos, comandou a saúde pública no Rio Grande do Sul. E, é claro, que tivemos a meningite meningocócica, que era uma doença para a qual já havia vacina. O Brasil não tinha vacina. O Ministério da Saúde, até chegar o surto epidêmico no Rio Grande do Sul, não tinha também a vacina. Mas a nossa equipe, chefiada pelo Dr. Clóvis Tigre, que depois foi para a Organização Mundial de Saúde e faleceu o ano passado, grande epidemiologista, preparou uma ação muito interessante, porque nós compramos, o Estado do Rio Grande do Sul, no governo Euclides Triquez, comprou a vacina direta do Instituto Merrier em Paris, contra a meningite. E compramos também a medicação de contato. Aquelas pessoas que na sua casa ou na sua família tiveram a incidência da meningite meningocócica, elas recebiam, sem ter ainda a contaminação, uma medicação para não serem atingidos. O que ocorria naquela epidemia é que não tinha, todos eram risco, as crianças, os adultos, diferentemente do Covid-19, que não se conhece muita coisa. Uma das poucas coisas que se sabia no início, lá no mês de março deste ano, é de que ele tinha um habitat preferencial, que era o frio. Então, na minha análise, eu diria o seguinte: nós antecipamos muito o isolamento horizontal. Nós deveríamos ter feito o isolamento vertical, à época, quando se começou, para que só aqueles portadores de comorbidades e aqueles com mais de 60 anos
que são de risco é que ficariam nesse regime vertical. Ora, nós fizemos o horizontal. Então, todos ficaram em casa. E não houve, como se chama, a imunização de ramada, que é de boiada, que tem um nome assim. De rebanho. De rebanho, isso aí. Foi bom me ajudar. De rebanho. Ou seja, uns passam por outros. As crianças, embora tenham algumas atingidas, as crianças, elas adquirem a que é chamada imunidade naturalmente adquirida, que passa da mãe, quando ainda a criança está no ventre, e depois, por muito tempo, ela está protegida. Então, elas não são alvo, mas os idosos são, e os que têm doenças tipo diabetes, problemas cardiorrespiratórios, etc., eles precisariam, então, estar, e ainda precisam estar, em isolamento. Então, a pandemia é um problema sério. E aí aconteceu um fato que eu quero destacar, porque as pessoas às vezes esquecem, que querem culpar o presidente. O presidente tem lá a sua mania, o seu jeito de ser, mas ele foi proibido de comandar especificamente as ações de saúde no campo sanitário, no campo da saúde pública brasileira, pelo Supremo Tribunal Federal. Mas ele já distribuiu para os estados qualquer coisa em torno de 500 bilhões de reais. Ou seja, quem hoje comanda nos estados e nos municípios é o governador, no todo do estado, e os prefeitos municipais. Então, ficou um problema assim, que uma política ficou muito... Veja que nem os próprios médicos, epidemiologistas, infectologistas, cardiologistas e outras atividades médicas na área da medicina, eles não se entendem. Cada um diz uma coisa. Então fica difícil da população receber o que é certo. Ainda mais com os fake news. O que nós tivemos à época, o cuidado de fazer com a Associação Médica do Rio Grande do Sul, que era chefiada pelo Dr. Harry Greff, psiquiatra, e com a nossa unidade de vigilância epidemiológica, com o Dr. Moacir Sclier, o que nós conseguimos fazer foi um seminário para aqueles médicos que atuavam, para aqueles jornalistas que atuavam na área da saúde, se familiarizassem com os termos na área da medicina preventiva, na área da medicina sanitária, com o que é epidemia, o que é surto, o que é pandemia, o que é endemia, né? E isso nos possibilitou levar a palavra para a população no campo da prevenção, no campo de não criar pânico. E mais ainda, nós só emitimos um boletim semanal, nas sextas-feiras, que é para não estar toda hora no rádio, morreu mais um, morreu mais dois, morreu mais três, foi com tantos anos. Isso aí cria um problema psicológico, um pavor nas pessoas que ficam amedrontadas. Então, agora, o problema é muito sério. O doutor Osmar Terra, que também foi secretário da Saúde, hoje é deputado federal, médico, durante 8 anos, teve também a H1N1, que foi um surto epidêmico também violento, que ainda hoje habita o Brasil, que ainda mata pessoas e que, embora tendo a vacina, ainda consegue atingir muitos. Ele também defendia mais ou menos o que eu defendo. Para iniciar o isolamento, a quarentena, para apenas aqueles que eram portadores de risco e os que tinham doenças, como eu já expliquei. E isso não foi feito. Agora nós estamos num real pico de inverno. E aí o covírus, né, o Covid-19, ele tem uma letalidade altíssima. Por isso que os dados aqui de Porto Alegre e outras regiões aumentou. E tem uma outra coisa, é que no Rio Grande do Sul, quando houve a H1N1, ela começou pelo sul, diferentemente agora. Agora nós estamos terminando no Brasil pelo sul. Então, é porque veio da Argentina. Então a coisa é muito séria, né?
Mas nós não podemos agora também deixar de ter algumas atividades. Porque eu fico perguntando, e os médicos, os trabalhadores de saúde de um modo geral, que estão correndo um risco, e os limpadores de rua, e os que trabalham nos supermercados, todos esses aí, eles estão no risco. Então, eu acho que nós devíamos, na minha visão, de quem esteve na saúde durante muito tempo no Rio Grande do Sul, e que conhece, através da história das doenças transmissíveis no Rio Grande do Sul, acho que nós devíamos ter um comportamento para não matar a nossa economia. A nossa economia está sofrendo um momento muito sério, porque há muito tempo já estamos indo para o 100º dia de fechamento, de isolamento, de quarentena. Então, esse é um ponto que aquelas autoridades que têm que comandar que devem, naturalmente, se comportar analisando sobre todos os aspectos. Esse é o ponto de vista, então, de saúde pública, do ponto de vista sanitário, com relação à pandemia. Sobre o momento político, olha, nós estamos festejando esse início de governo, ainda não fechou 2 anos, que não teve mais corrupção no país. Só isso, viu? Com algumas autarquias, alguns órgãos da administração indireta, como Petrobras e outros, tiveram lucro nesse período, coisa que não acontecia há muitos anos no nosso país. Então, todo mundo tem defeitos. Meu governo teve defeitos. Não existe nada perfeito, porque a criatura humana mesmo, ela é imperfeita. Então, nós temos que saber conviver com o momento político que nós estamos vivendo no nosso país, para acabar com um pouco do ódio, com a malquerença, acabar um pouco com esse nós e eles. Nós temos que cuidar da nossa pátria, do nosso país. Nós temos que votar bem, vamos ter eleição, escolher homens que tenham espírito público, que tenham uma proposta de governo factível, que possam corresponder aos anseios da nossa democracia, que precisa cada vez mais estar sempre vigilante para que não ocorram problemas na nossa estrutura cívico-democrática brasileira. Então, o nosso problema, do ponto de vista político, é muito sério. A minha idade, eu tenho 66 anos de vida pública, não é brincadeira. Eu vi de tudo, mas não vi um momento como este, que tudo que o governo faz, quer seja a nível estadual, ou municipal, ou federal, a crítica é violentíssima, de ambos os lados. O que os extremos são muito diferentes, são horríveis, tanto da direita como da esquerda. Nós temos que ver que no meio é que está a virtude, nem 8 nem 80. Nós temos que compreender que todos somos brasileiros, todos somos rio-grandenses, nós queremos o melhor para o nosso estado, para o nosso país. E para se fazer isso é difícil, porque é um problema que está envolvendo a educação. Os governos precisam ter metas, precisam ter objetivos. Eu me recordo que no meu período de governo, nós tínhamos um programa que estava assentado num trinômio: saúde, educação e segurança. Na saúde, eu não preciso falar, nós varremos do Rio Grande do Sul a varíola. Os médicos de hoje não viram varíola. Muitos médicos que se formaram há 20 anos atrás não tiveram conhecimento dessa doença, não atenderam clientes com a varíola. Fomos o primeiro estado brasileiro a controlar a varíola. Controlamos a paralisia infantil, que o SEIB veio aqui no Rio Grande do Sul para ver o que estava acontecendo. Controlamos a difteria, o tétano, a coqueluche, o sarampo, a rubéola, a catapora, a meningite meningocócica, a tuberculose. Introduzimos uma lei que as crianças precisam estar, por ocasião da matrícula na primeira série do primeiro grau, precisam levar o atestado do BCG intradérmico, que protege contra a tuberculose, que está retornando, principalmente por causa do HIV, pela queda de imunidade
Enfim, nós já demonstramos que podemos fazer um grande trabalho no campo da saúde. Agora, é preciso investir. E no campo da segurança, eu não posso esquecer, quando eu passei por Farroupilha, grande amizade que eu tenho aí, tive recentemente aí, vendo a condecoração do Grendene, do Alexandre, do general Denardi, do grande amigo meu, médico, doutor Fernando Luquezzi, né, numa festa grande ali no salão de eventos. Depois fomos nesse hotel maravilhoso. Eu sou do tempo que o pai do doutor Luquezzi, o prefeito Luquezzi, era de Farroupilha, daquela época. E no meu governo, vocês não podem esquecer, os ouvintes, nós fizemos a duplicação dessa faixa aí, Farroupilha-Caxias. Depois o governo do Pedro Simo concluiu essa ligação, porque chegamos ali nas terras do São Vito, do Vili São Vito. Então eu tenho uma ligação muito grande com essa terra. Já tive aí também nas cantinas e conheço muito Farroupilha e gosto muito de Farroupilha pelas amizades que eu sempre tive com desembargadores que foram daí de Farroupilha, meu grande amigo, que foi corregedor, foi vice-presidente do tribunal, não me recordo agora do nome, porque são tantos nomes de amigos, de conhecidos que eu tenho nesse estado, que precisa ter uma cabeça pródiga para poder relembrar de tudo. Olha só, nós queremos agradecer, governador Jair Soares. Quem nos manda embora hoje, agora é o tempo. Mas a vontade de ficar junto com você para poder ganhar essa aula, receber essa aula de conhecimento, né? Um conhecimento muito amplo, e nos trouxe informações imprescindíveis que com certeza pautearão o nosso dia inteiro e nos nortearão em muitas temáticas quando nós vamos abordar, porque nos trouxe um grande amparo em conhecimento hoje, que nos servirá como instrumentos da imprensa para poder pleitear e mediar esses assuntos quando vamos fazer nossas análises. Eu quero deixar um espacinho, Jair Soares, nosso eterno governador do Estado do Rio Grande do Sul, para você fazer a sua consideração final. Fique à vontade. Bom, eu tenho falado muito, eu não costumo divulgar as minhas entrevistas nos jornais aqui da capital, porque não preciso e não faço isso por exibicionismo. Eu tenho feito várias lives hoje pelo interior do estado. Recentemente fiz para um programa que existe há 40 anos, 13 horas em Pelota, e isso é muito saudável, relembrar o nosso tempo, porque é outra situação. O tempo passou. Eu governei o estado de 1983 a 1987, ainda não tinha a lei de responsabilidade fiscal, ainda não tinha os sistemas que hoje tem, viu, de não poder sacar por antecipação a receita. Eu não tinha o S do ICM. O S do ICM é uma coisa interessante, e eu quero ficar à disposição da rádio, dos ouvintes aí, se quiserem, mais adiante eu posso falar sobre o que se passou no meu governo, que eu não gostaria de esquecer uma frase que está muito em voga hoje e que foi mote da minha campanha, quase que um slogan, que eu dizia, falando sobre saúde, sobre educação e sobre segurança, eu dizia na parte de segurança a seguinte frase: quero uma cidade mais humana e sem medo. Ou seja, 1982 na campanha, vale o que eu estou dizendo hoje, o que eu disse há 30 e poucos anos atrás. Os meus cumprimentos, o meu agradecimento pela a troca de horário que eu fiz por essa circunstância, dessas intempéries, mas eu fico muito satisfeito de poder, embora nesse pouco tempo, fazer uma prestação de contas e dar a minha opinião sobre o momento atual que vive o nosso estado e o nosso país. Muito obrigado pela atenção. Perfeito. Tchau, tchau. Agora, então, 10 horas e 43 minutos, conversamos, né, com ele, Jair Soares, ex-governador e ex-ministro da Previdência Social, que nesta oportunidade nos falou um pouco, né, sobre sua visão sobre essa pandemia, sobre o nosso Rio Grande do Sul, e fez uma comparação, uma analogia interessante de ver, né, quantas situações. Eu lembro-me, eu sou uma das pessoas que, quando entrávamos na escola, nós tínhamos que ter a nossa carteirinha toda ela em dia de vacinação, que o Estado exigia, senão não se matriculava, e já era projetos, né, de Jair Soares.